Então, João capítulo 14, versículo 6. Então, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, como eu estava conversando com vocês, a gente tem percepções muito variadas no mundo sobre quem é Jesus. Tem a forma como o mundo vê Deus, vê Jesus, a forma como Jesus se revelou, e por que isso são boas novas, por que isso é o Evangelho, por que isso é bom para nós. Então, no sermão passado, a gente viu que o mundo, boa parte dele acredita que Jesus é um mentiroso, mas Jesus se revelou como a verdade. Vimos também que isso é uma boa notícia, porque assim Jesus é o nosso perfeito profeta. Hoje nós vamos ver que o mundo também vê Jesus, vê Deus como um lunático, mas Jesus se revelou como o caminho. E isso são boas novas, porque Ele é o nosso perfeito sacerdote. E, na terceira parte dele, nós vamos ver que o mundo vê Jesus como meramente o Jesus histórico, mas Jesus se revelou como a vida. E isso são boas novas para nós, porque Ele é o nosso perfeito Rei. Então, isso aqui foi o que nós vimos na vez passada. Se alguém perdeu ou quiser ver, está no meu canal do YouTube, a gravação da mensagem. E hoje a gente vai então falar sobre a outra parte. Eu mudei um pouco a ordem, coloquei primeiro a verdade, depois o caminho, mas é para construir uma sequência aí para a gente. Então, o mundo vê Jesus, boa parte, como um lunático, como um maluco, como um doido, como alguém portador de alguma deficiência mental. Na verdade, isso não é muito novidade, como eu falei, entre das três grandes religiões do mundo, duas veem Jesus como mentiroso, acreditam que Jesus existiu, mas que tudo que ele falou era mentira, porque ele afirmou ser Deus e afirmou que a morte dele é que traria a salvação. São os judeus e os muçulmanos. Os que veem Jesus como lunático são boa, se não a quase totalidade dos ateus, que é uma parcela de pessoas de religião, sem religião, que cresce cada dia mais, principalmente no Ocidente, infelizmente. A grande tese de todos os cientistas sociais, estudantes de psicologia, estudantes de sociologia, do motivo pelo qual as pessoas têm algum tipo de religião, são os fenômenos psicopatológicos, são os fenômenos de delírio, são os fenômenos de esquizofrenia, são os fenômenos de pessoas que torcem a realidade. Então, a maioria dos ateus nesse campo acadêmico acredita que por que existe um índio que acha que se ele tomar um cachimbo, ele se conecta com a divindade? Provavelmente porque existia algum índio esquizofrênico no meio da tribo, e aí esse índio esquizofrênico começava a ver coisas que não existiam e falava para os outros, e os outros ficavam assustados e acreditavam. Então eles dizem que com Jesus não era diferente. Jesus tinha algum delírio de grandeza, tinha alguma forma de doença mental que fazia com que ele falasse as coisas que ele fazia, as coisas que ele falava. Existem livros, e muitos livros foram publicados, principalmente no século XIX e XX, tentando fazer o perfil psicopatológico de Jesus. Muita gente levantando as hipóteses de qual seria o diagnóstico de Jesus, se é esquizofrenia, delírio, o que quer que seja. Mas, conforme os estudos de psiquiatria, e aqui eu falo como alguém que já tem um estudo nessa área, graças à faculdade, foi se desenvolvendo cada vez mais. Você, às vezes, tem um paciente no consultório que você não sabe dizer se tem um delírio ou não, se está inventando ou não, se está vendo coisas ou não. Então, se eu com um paciente no consultório já é difícil, imagina olhar para trás, Então, todas essas tentativas de tentar traçar o perfil psicopatológico de Jesus, hoje em dia, quem sabe psiquiatria de forma séria olha para isso e ri, porque não se pode fazer nada dessa forma. E existem vários livros
que foram produzidos contra esses outros livros, que é justamente para demonstrar que Jesus era uma pessoa em perfeita sã consciência. Ele foi perseguido por causa das ideias dele, ele foi até o fim com as ideias dele, as ideias dele faziam perfeito sentido, e a ressurreição mostrou, provou que todas as coisas que ele falava estavam de fato verdadeiras. E isso não é novidade para nós. Nós sabemos que Jesus é o caminho. Jesus se revela para aqueles seus contemporâneos como o caminho. Hoje em dia talvez isso não seja alguém falar que é o caminho, talvez não tenha tanto impacto quanto tinha naquela época. Porque naquela época, irmãos, não existia GPS. Você não podia entrar aqui, onde é que fica, qual que é o caminho lá para o shopping? Qual que é o caminho para o lugar tal? Qual que é o que está menos engarrafado? É aquele ali. Hoje em dia isso é muito fácil. Mas naquela época que não existia nenhuma dessas formas de localização, uma pessoa que soubesse o caminho para você ir de Jerusalém para Cafarnaum era uma pessoa muito valiosa. Você saber que aquele caminho entre Nazaré e Jerusalém não tinha tanto bandido era uma coisa muito preciosa. E estar no caminho, estar nessa viagem, era como que ter a sua própria vida ali naquele momento. Aquele era o caminho. E vem Jesus e se apresenta como o caminho, querendo dizer que é através dele que você vai chegar para o objetivo final da sua vida. E isso se correlaciona porque Jesus é o nosso único caminho para Deus. Ele é o nosso perfeito sacerdote. Ele é a única pessoa que pode nos representar diante de Deus. E tudo isso, essa parte do sacerdócio, enquanto a parte do profeta que eu falei, tem muito a ver com o que Jesus fez durante o ministério dele, a parte do sacerdócio tem muito a ver com o que Jesus fez na cruz, e a parte do rei vai ter muito a ver com o que Jesus é hoje e o que ele vai fazer no futuro. Então também está separado assim o estudo. Mas a parte do sacerdócio é a grande parte do que Jesus veio fazer aqui. A parte do sacerdócio é aquilo que é o mais essencial para o ministério de Jesus. Era pregar? Era ensinar? Era curar? Também, muito importante. Mas a coisa mais importante que Jesus veio fazer foi morrer e ressuscitar. Isso é o que mais é falado nas epístolas. Você não vai achar Paulo citando, às vezes, palavras de Jesus muito frequentemente. Ele não fala, Jesus disse isso. Mas quando ele vai se referir a Jesus, ele fala da sua morte, da sua ressurreição, da sua segunda vinda. Então, a cruz é o ponto mais fundamental da obra, daquilo que Jesus veio fazer aqui. Foi a cruz. Só que tem um problema. Por quê? Porque eu falo cruz para vocês, pessoas do século 21, 2021, e essa palavra tanto faz, né? Você até acha bom, é um símbolo de paz, né? Cruz, né? A cruz vermelha, né? Tantas instituições religiosas que tem a cruz, né? Você se sente até bem olhando para uma cruz e tatua ela no pulso, coloca ela na sua casa, na parte de trás do seu carro, nos materiais de escola, porque a gente perdeu e por não compreender o que é a cruz de verdade, a gente perde totalmente de vista qual foi a principal obra de Jesus. Se a gente quer entender, irmãos, o que é a cruz de verdade, a gente tinha que olhar para coisas como isso aqui. É legal isso aqui? É bonito? Te faz... Nossa, na hora que você vê isso, dá até uma vontade de orar, de agradecer. É legal? Uma cadeira elétrica? Uma cadeira elétrica tatuada aí no seu pulso? Uma cadeira elétrica na sua casa? Um papel de parede do seu computador, do seu celular? Isso é legal? Não é, né? É feio. É cruel. Isso aqui é muito cruel. E quem está nessa cadeira aqui também é muito cruel.
E nós que moramos num país que tem pena de morte, nós também às vezes achamos que quem executa uma pessoa desse jeito também é muito cruel. Então é crueldade em cima de crueldade em cima de crueldade. A cadeira elétrica ela tem um eletrodo aqui na cabeça e eletrodos nos pés ou então nas costas para fazer com que a voltagem percorra todo o corpo da pessoa e possa fritar a pessoa por dentro, provocar arritmia cardíaca no coração, o coração parar, os órgãos da pessoa fritar todos. Se tivesse só na cabeça, só ia dar uma queimadura assim. Mas isso aqui é para fazer a corrente elétrica chegar em todas as regiões do corpo. Um método extremamente cruel de execução. E não é diferente com a cruz. Na época de Jesus, não tinha eletricidade. A cruz era a forma mais cruel de execução que existia, destinada justamente aos criminosos mais cruéis que existiam, praticado pelo império mais cruel que existia na época. Isso é a cruz. Esse é o peso da cruz. Não é, a cruz, que lindo, não, é isso aqui. É para a gente olhar e a gente pensar. Foi isso aqui que Jesus veio fazer. Isso devia fazer a gente pensar, o que então Jesus veio fazer? Por que teve que ser com essa tanta crueldade? E não tem como a gente entender isso sem entender o que eram os sacerdotes segundo a lei, o que eram os sacerdotes segundo o Antigo Testamento. O sacerdote era um membro do povo. Era alguém que fazia parte do povo de Israel, que fazia parte dos seres humanos. Mas esse povo estava separado de Deus. Ninguém podia chegar perto de Deus, porque Deus era como fogo consumidor e consumiria qualquer um que ousasse chegar perto dele. Então, ele mesmo explica como uma pessoa pode chegar perto dele. Então, ele seleciona dentro do povo alguém para ser representante desse povo diante de Deus e não ser consumido. Então, o sacerdote, ele representa o ser humano diante de Deus. É a função oposta do profeta, porque o profeta, ele representa Deus diante dos homens, certo? Então, isso é muito importante dentro da função sacerdotal e todos os adereços. Se vocês provavelmente já tentaram ler a Bíblia em um ano, talvez vocês tenham desistido quando chegaram lá em Êxodo capítulo 20 e leram todas aquelas descrições de tabernáculo, de roupa de Arão, de como que tinha que consagrar e não sei mais o que. Provavelmente vocês desistiram aí porque o que isso tem a ver? Mas essas eram as exigências para que alguém dentro do povo fosse selecionado para estar diante de Deus e não ser consumido. Essa é a primeira função diante do sacerdote, representar o povo diante de Deus. E a segunda função está relacionada a sangue, a morte, a sofrimento, a dor, a ser consumido por Deus. Alguém no seu lugar está sendo consumido. O sangue está sendo derramado por sua causa, por algo que você fez. Você não está sofrendo as consequências, mas outro está sofrendo. O sangue derramado, a forma de matar e todas aquelas regras eram para mostrar: isso aqui é o que devia acontecer com você, que pecou. Mas não está acontecendo, porque Deus é um Deus misericordioso e coloca um substituto no seu lugar. Mas ainda assim você traz esse substituto, você mata esse substituto, você asperge o sangue desse substituto, para você lembrar que a sua dívida é uma dívida de sangue. Então, como eu falei, quando Jesus disse que é o caminho, isso é boas novas para nós, porque Jesus é o nosso perfeito sacerdote. Ele é perfeito em relação àqueles sacerdotes que existiam na antiga aliança. E isso é provado, isso é predito no Antigo Testamento. Lá no Salmo 110, devia ter testado. No Salmo 110, versículo 1 e 4, diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado de seus pés. O Senhor jurou e não voltará atrás: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui nós temos um salmo messiânico, um salmo profético, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, né? Está falando de um futuro Senhor que viria para Israel, e está falando que ele jurou e não voltará atrás: você é sacerdote para sempre. Então,
o Messias, aquele que viria, seria um sacerdote para sempre. E a outra parte, lá em Zacarias, capítulo 6, versículo 12 e versículo 13, está assim: e diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui um homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Então, aqui no livro dos profetas, nós temos uma profecia sobre o Messias, aqui é chamado de renovo, e aqui também está dizendo que o Messias vai ser sacerdote no seu trono. Ele vai ser um sacerdote e rei, mas vai ser um sacerdote também. Então a função sacerdotal de Jesus já estava predita no Antigo Testamento. Mas mais do que isso, a função sacerdotal de Jesus também é confirmada no Novo Testamento. Quando a gente lê lá em Hebreus, que vai fazer um grande tratado sobre a função sacerdotal de Jesus, a gente lê, por exemplo: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Então aqui o autor dos Hebreus indicando que Jesus é mais do que um sacerdote, ele é o perfeito sumo sacerdote. Se vocês forem ler lá, além dos sacerdotes normais, ainda tinha o sumo sacerdote. Aqui, Hebreus vai fazer uma longa exposição de como funciona esse sacerdócio de Jesus. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, que é o versículo do batismo de Jesus, não está dando para ler, eu vou só resumir. É o momento em que, depois de batizado, Jesus volta e sai da água. E eis que os céus se abriram, e ele ouviu o Espírito de Deus, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me agrada. Então, Jesus é aquele que agradava Deus. Jesus era o filho no qual Deus se agradava. Lembra que eu falei que uma das funções do sacerdote era representar o povo diante de Deus? Então, o único que perfeitamente representa os homens diante de Deus é Jesus, porque em Jesus o Senhor se agrada. É em Jesus que o Senhor tem o seu prazer. É em Jesus que Deus pode fazer alguma coisa por nós. Importante, ele cumpre essa função de representatividade. E lembra que eu falei também que a outra função dos sacerdotes era o sacrifício para o perdão de pecados? Pois é, lá em Lucas capítulo 20, a gente vê que, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Jesus podia perdoar pecados, porque dentro da função sacerdotal, e como ele era sacerdote, e uma das funções do sacerdote era executar os rituais de perdão de pecados, Jesus também poderia perdoar pecados. Portanto, mais uma vez, confirmando a função sacerdotal de Jesus. E Jesus não perdoava pecados baseado no sacrifício de bois ou de ovelhas. Ele perdoava pecados no sacrifício que ele faria na cruz do Calvário. E esse sacrifício, irmãos, ele é de fato a boa nova. Esse sacrifício é de fato o Evangelho. Então, eu sou o caminho. E o que isso significa para nós? Em primeiro lugar, irmãos, que nós devemos reconhecer a gravidade do nosso pecado. A forma de demonstrar o grau de seriedade de uma ofensa é pelo grau de exigência da sua compensação. Vou explicar. A gente sabe que quanto mais anos uma pessoa é sentenciada à cadeia, mais grave é o pecado que ela é o crime que ela cometeu. Então a gente consegue ter noção do quão grave a nossa legislação considera um crime baseado em quantos anos de cadeia ela dá para esse crime.
Então, por exemplo, se uma pessoa mata outra, são X anos de prisão. Mas se uma pessoa mata outra de forma cruel, sem chance de defesa e com planejamento antecipado, isso vai ter X mais Y anos de prisão, muitos mais anos de prisão, porque ela cometeu um crime muito mais grave. Então, essa é uma forma pedagógica, essa é uma forma de ensinar e de demonstrar a gravidade daquilo que você cometeu. Com Deus não é diferente. Deus demonstra a gravidade do nosso pecado, mostrando quais são as exigências para que ele seja compensado. E no Antigo Testamento, isso era perceptível em todas aquelas exigências impostas sobre o povo escolhido. Deus estava mostrando naquelas partes do Antigo Testamento que você não gosta de ler, porque está escrito lá um monte de coisa do templo, que não sei quantos centímetros, e com tal linho, e tem que ter não sei mais o que, com ouro, que você pula na hora de ler a Bíblia. Ali era Deus demonstrando a gravidade do pecado que o homem tinha cometido no paraíso. Todas aquelas exigências, todos aqueles detalhes, toda aquela minúcia de leis, de purificação, de passa tanto tempo fora do acampamento, e cidade de refúgio, e etc. Aquilo tudo era para mostrar, olha a gravidade do que vocês cometeram. Vocês cometeram algo muito grave, e tudo isso aqui é o que eu exijo para ser reparado. E os israelitas cumpriram tudo isso? Não cumpriram. Não cumpriram. É o que Paulo vai demonstrar aqui. Os judeus, mesmo com a lei, não cumpriram a lei. Os judeus não são melhores que os gentios que não tinham a lei. Então, no Novo Testamento, a gravidade da nossa ofensa contra Deus, a gravidade do nosso pecado contra Deus, é medida pelo grau da exigência que foi feita para que fossem perdoados. Nosso pecado só pode ser perdoado porque Jesus, um homem que viveu uma vida perfeita, sem pecado, sem culpa nenhuma, sem ter nada, esse foi o homem que teve que morrer. Um homem perfeito. Não era um homem 99,9% perfeito. Era um homem 100% perfeito. Esse é o único homem que pode morrer pelo seu pecado. Senão vai ser você que vai morrer mesmo. Então, meus irmãos, a vida totalmente sem pecado de Jesus mostra quão grave foi o nosso pecado. E uma das grandes mentiras que a igreja pode contar para você é que na sua relação com Deus, antes dele te salvar, você era vítima. Isso é pregado por aí demais. Isso é método evangelístico. É dizer, olha, você está sofrendo, né? É o diabo, é o mundo, é a inveja, né? São as suas fortalezas mentais. Você é uma vítima, não é? Tadinho de você. Você está aí sendo assolado pelo demônio, pelo mundo, pelas pessoas invejosas. E Jesus veio te salvar disso. Jesus veio te libertar. Jesus é o Capitão América que veio salvar você. Você é uma vítima. Vem para Jesus, porque aí você vai sair do estado de vítima. Quando na verdade o que toda a Bíblia nos ensina é que nós somos os culpados. Nós não somos vítimas, nós somos os culpados. Dizer que nós somos vítimas, que Jesus veio para libertar a gente desse estado de vitimização, é o ensino do anticristo, é o ensino contrário da palavra, porque a Bíblia vem mostrar que a gente é culpado, que Jesus veio para morrer a morte que a gente merecidamente deveria morrer. Essa é a grande verdade, é isso que Jesus veio resolver. Jesus veio morrer no lugar de Adão. Jesus veio ser o segundo Adão. Uma figura que eu gosto bastante de um livro que eu li, aqui na escritura está escrito, né? Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. No momento em que Adão desceu a fruta do madeiro, da árvore, era Adão que tinha que ter sido pendurado no madeiro. Adão que devia ter subido o madeiro, ficado morto lá. Mas enquanto Adão que desceu a fruta do madeiro, foi Jesus que subiu no madeiro para morrer por nós, não Adão. Foi isso que Jesus veio fazer. E a gente devia olhar para aquela cruz cruenta, sangrenta,
cruel e ver a gravidade do nosso pecado ali que foi cometido. Lá em Hebreus 7, 25, 27, se quiser anotar para depois que não está vendo para mim ali, está escrito assim: é de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário de outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Esse foi o homem que teve que morrer por nós, para que o nosso relacionamento com Deus fosse restabelecido. Você que está aqui, que acha que ser cristão, que virar um cristão é para você viver uma vida boa, longe das coisas que vêm te assolar, porque a sua vida tem muito, quer que seja, demônio, muita força, muita inveja, muito olho gordo, saiba que o chamado de Jesus para a sua vida não é, você é tadinho, você é vítima, não, o chamado de Jesus é, você é culpado e eu vim morrer no seu lugar. Isso é salvação, isso é evangelho, isso é evangelismo. Segundo lugar, por que Jesus sendo o caminho são boas novas para nós? Nós devemos nos humilhar por termos recebido um presente que nós nunca poderíamos merecer. A iniciativa de Deus de providenciar um caminho para a salvação através de Jesus Cristo partiu única e exclusivamente do seu amor para com o povo. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, está escrito: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Então, a gente devia nos humilhar, porque diante daquela gravidade do nosso pecado, diante de toda a culpa que nós carregávamos diante de Deus, todos caíram da graça, todos necessitam de Cristo, é basicamente isso que Paulo fala, né? Todos pecaram, não há um justo, não há nenhum sequer, mas e Deus não tinha nenhum motivo para te amar, tinha zero motivo. Ele vai amar quem? Você? Mas ele me criou, e você foi lá e violou toda a criação dele. Você violou tudo que ele fez com você. Cada passo que você dá fora da vida com Cristo é uma ofensa para Deus, porque você está usufruindo da vida que ele te dá sem dar honra para ele. Cada passo, cada respiração que você dá adiciona mais ofensa contra você no dia do julgamento. Isso é muito sério. A Bíblia compara a gente com mortos em nossos delitos e pecados. Morto não anda, morto não fala, morto não pode fazer nada por ele mesmo. Como é que a gente faz as coisas? Tem uma imagem também que eu gosto, que eu já vi aqui. Você é um morto-vivo, você é um zumbi que é animado que nem uma marionete pelo diabo. Você está morto. E o que você faz é a sua própria corrupção e o diabo te comandando. Você está vivo já é pecado, se você está fora de Deus. Mas quando você está em Deus, quando você reconhece o amor que Deus teve por você, sem você nunca ter feito nada para merecer, você se humilha diante dele. E você reconhece o valor que teve o sacrifício de Cristo. Ele foi o maior presente que um dia pode ser dado, pelo preço mais alto possível, para as pessoas que menos mereceriam no mundo. E isso também nos mostra que a aliança que Cristo faz conosco, a aliança que Deus faz conosco, é uma aliança incondicional. O sacerdócio de Cristo estava baseado em uma aliança incondicional feita por Deus com o homem, a aliança abraâmica. Porque se eu estou falando aqui que Deus não tinha motivo nenhum para te salvar, então não tem nenhuma contrapartida que você pode dar para Deus nessa relação de troca. Ou seja, não existe uma relação de troca. É um presente, é um dom, é algo que Deus te dá e que Ele não vai tirar, porque essa promessa é incondicional. A sua salvação, você ter sido escolhido em Cristo antes da fundação do mundo, é algo incondicional, porque você nunca podia ter feito nada para merecer.
E Deus demonstra isso muito bem na aliança que ele faz com Abraão. Porque o que Abraão tinha feito, gente, para merecer a promessa de Deus? Ele era idólatra. Ele vivia em Ur dos Caldeus, com os mesopotâmios que adoravam outros deuses. Ele não era crente antes de conhecer a Deus. E veio Deus e fala: sai da sua casa, sai da terra da sua parentela, e eu vou fazer de você uma grande nação, vou te dar uma terra, e em você serão benditas todas as nações do mundo. Ah, Guilherme, não acredito. Tinha que ter alguma contrapartida. Abraão tem que ter feito alguma coisa. É uma relação de troca, foi um contrato. Deus fez alguma coisa e depois Abraão fez outra. Não pode ser assim, não é? Gênesis 15. Lê lá Gênesis 15. Lá é o momento que Deus está ratificando, ele está assinando um contrato com Abraão. Antigamente, no mundo antigo, não existia contrato assinado assim, eu assino no cartório, beleza, carimbou, não sei o quê. Não existia isso. Os contratos, as alianças, eles eram feitos de forma oral, às vezes de forma escrita, se estivesse disponível, mas eram feitos com rituais. Os rituais da aliança, isso era um contrato. No contrato, como vocês sabem, tem as exigências e tem as sanções. Ou seja, eu, fulano de tal, vou fazer isso, e se eu não fizer, a minha punição vai ser essa. Aí do outro lado, eu ciclano de tal, vou fazer isso, e se eu não fizer, a minha punição é essa. Isso é um contrato bilateral. Mas em Gênesis 15, se você ler inteiro, tem um contrato unilateral sendo feito. Abraão faz uma fileira de animais mortos, ele pega vários animais, corta eles no meio, coloca eles lado a lado e deixa eles lá. Deus vem numa visão para Abraão, Deus passa dentro da fileira de animais. Abraão não passa. E qual que é o significado disso? Deus está dizendo: se eu não cumprir minha promessa que eu fiz para você, Abraão, de te dar uma descendência, de te dar uma terra e de fazer você ser uma bênção para todas as nações da terra, que aconteça comigo o que está acontecendo com esses animais que eu estou passando no meio. Deus coloca a sua própria dignidade em risco para cumprir a promessa que ele fez para Abraão. E Abraão não faz nada, não tem exigência em Abraão e não tem sanção para Abraão. Só Deus passa entre os animais. Essa é uma aliança incondicional. Essa é uma aliança em que somente Deus tem uma exigência e tem até uma sanção. E essa aliança que Deus faz com Abraão era representada do ponto de vista sacerdotal por Melquisedeque. Vocês podem ler depois que Abraão empreende uma guerra para resgatar o seu sobrinho Ló. Ele paga o dízimo para Melquisedeque. Ele reconhece Melquisedeque como sacerdote do Senhor. Então Melquisedeque é o sacerdote da aliança com Abraão, enquanto Arão e os levitas eram os sacerdotes da aliança mosaica, da aliança feita no Sinai. E aí vem lá em Hebreus e diz assim: o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Pois sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a aliança que Jesus faz com a gente é uma aliança incondicional, porque ele é como Melquisedeque, que era sacerdote da aliança incondicional que Deus fez com Abraão. É isso que o Melquisedeque aparece tantas vezes lá no livro de Hebreus, se você for ler, está querendo dizer. Jesus é o mediador, é o sacerdote de uma aliança incondicional, feita entre Deus e você, que Deus te ama, desde antes da fundação do mundo, e promete te salvar. Isso tira de nós qualquer sensação de mérito, qualquer achismo que a gente possa ter de ter algum tipo de troca com Deus. Não tem nenhuma troca que você possa fazer com Deus, porque você não tem nada para oferecer para Deus. Só Deus tem alguma coisa para oferecer para você. E por fim, devemos exultar, porque Jesus Cristo, nosso sacerdote, estará sempre intercedendo por nós junto ao Pai. Jesus, tendo se feito homem e tendo sido em tudo tentado, conhece todas as nossas fraquezas e debilidades. E é somente assim que ele poderia nos representar diante do Pai. Como eu falei, o sacerdote ele precisa ser alguém do povo para representar diante de Deus.
Se Jesus não tivesse sido homem, se Jesus não tivesse sido tentado, se Jesus não tivesse sofrido todas as coisas que nós sofremos, ou até mais, ele nunca poderia nos representar. É por isso que Jesus teve que se fazer homem, o Filho eterno, o Filho que existia desde antes da fundação do mundo, né? João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e por meio dele todas as coisas foram feitas. Então, Jesus existiu eternamente, mas a encarnação dele só aconteceu 2000 anos atrás. Então, o Filho eterno se tornou carne, para que ele pudesse nos representar. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16 diz: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente àquilo que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. A gente pode confiar no sacerdócio feito por Jesus Cristo, porque Ele nos conhece, Ele padeceu das nossas dores, Ele esteve preso nesse corpo como nós, sofreu as mesmas coisas que nós sofremos. Quando eu era criança, uma das coisas mais maravilhosas que minha mãe falava para mim, minha mãe pediatra, e que eu conseguia entender a humanidade de Jesus, o tanto que Jesus realmente era próximo de mim, que ele entendia as minhas dificuldades. Quando minha mãe falava que Jesus já teve diarreia, que Jesus já teve dor de cabeça, que Jesus já bateu o dedão do pé em algum lugar e machucou e teve que passar alguma coisa para sarar. Quando a gente pensa nessas coisas, que Jesus passou por isso, a gente vê a humanidade de Jesus, a gente vê Jesus com fome no deserto, a gente percebe que esse é um sacerdote que nunca vai nos abandonar e que de fato não nos abandonou. Cristão, saiba que nesse momento, nesse exato momento, o Cristo que subiu aos céus está à direita de Deus, intercedendo em seu favor. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, diz assim: se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Romanos 8, 34 diz: quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Sim, nós vamos errar. Sim, nós vamos falhar. Sim, ainda vai acontecer muita coisa na nossa vida que às vezes a gente não vai entender. Mas se a gente souber que a todo momento o mesmo Jesus que morreu, que ressuscitou e subiu aos céus, está nesse momento diante de Deus intercedendo por nós, isso faz toda a diferença nos nossos momentos de conflito, nos nossos momentos de dificuldade. A gente entende que nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, nós somos salvos por aquilo que Cristo fez. Uma palavra muito boa que eu ouvi também uma vez foi: chegou lá o ladrão na cruz, aquele ladrão, né, que Jesus disse que ia encontrar ele no paraíso, e chega o anjo lá, principal do céu, e vira para o ladrão na cruz e fala: nossa, o que você está fazendo aqui? Né? Então, você deve ter sido muito bom na sua vida inteira. Não, mas você deve ter estudado muitas escrituras, né? Você deve ter uma noção muito boa da Bíblia e tal, deve ter decorado muito versículo. Então, não. Se você conheceu Jesus, isso aqui e tal, você sabe sobre a encarnação, a união hipostática do Pai com o Filho? Não sei o que você está falando. Então por que você está aqui? E o ladrão responde: porque aquele cara da cruz do meio disse que eu podia vir. Se você chegar no céu e Deus perguntar, né? Uma suposição, não é só pensamento de Deus não vai te perguntar isso. Mas Deus te perguntasse: por que você acha que você tem que entrar no céu? E você falar alguma coisa que você fez, você não vai entrar. Por que você tem que entrar aqui? Porque eu fui muito fiel. Você não entra. Você não é fiel? Você sabe que você não é. Pode falar para mim que você é, mas diante de Deus você não consegue falar que você é. Você tem que falar. Por que você acha que você tem que entrar no céu?
Ele fala, não olha para mim, Deus, olha para Jesus. Eu fui morto nele. Todos os meus pecados foram lavados por ele. Eu morri ali naquela cruz também. E agora eu vou ser ressuscitado juntamente com Jesus, porque eu fui escolhido antes da fundação do mundo por ti. E nada que eu possa fazer, eu um dia sonhar em fazer, vai fazer eu merecer a entrada no céu, mas somente os méritos de Jesus Cristo. Foi isso que Jesus veio fazer aqui. Não veio te dar um carro do ano, não veio te dar um casamento perfeito, não veio te dar essa aprovação no vestibular. Jesus veio para morrer pelos seus pecados e ressuscitar pela sua justificação. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos amou com um amor, Senhor, que nós nunca poderíamos te retribuir. O amor que o Senhor tem por nós, a fidelidade que o Senhor tem a nós, é um amor e uma fidelidade que nós, como seres humanos caídos e corrompidos pelo pecado, nós nunca um dia vamos poder entender, nós nunca um dia vamos conseguir mensurar. Mas nós sabemos, Senhor, que naquela cruz, naquele momento que foi o momento mais sombrio da história, o momento, Senhor, em que o Filho amado de Deus, o Filho amado do Pai, se separou do Pai, se desligou naquele momento do amor do Senhor e morreu, Senhor, a morte que nós devíamos morrer, sem que nós nunca tivéssemos feito nada por isso. É essa a grande esperança da nossa vida. Te agradecemos porque, tendo ressuscitado, Jesus enviou o teu Santo Espírito para nós, que nos comunica essas verdades, que testifica para nós que essas verdades são reais e que, portanto, Senhor, é o teu Santo Espírito que nos dá a fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. A fé é um dom de Deus, é um dom do Espírito Santo, poder confiar no Senhor. Nos ajude, Senhor, a cada dia nós crescermos nessa fé, nós podemos fortalecer os outros nessa fé, nós podemos andar uma vida, Senhor, de santidade, não porque nós estejamos tentando obter mérito diante do Senhor, mas porque nós somos gratos, nós ficamos felizes, nós nos exultamos diante do seu grande amor, e agora nós queremos aprender os caminhos do Senhor, nós queremos andar nos caminhos do Senhor, porque o caminho que antes nós estávamos andando era um caminho de morte, era um caminho de destruição, era um caminho, Senhor, que nos levaria para a eternidade de sofrimento. Mas agora nós queremos andar no caminho da luz, nós queremos andar no caminho, Senhor, que o Senhor preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Muito obrigado por esse momento, que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, esteja na família de cada um, e que todos sejam abençoados pela tua palavra, conforme a lerem e conforme a praticarem. Em nome de Jesus aqui oramos. Amém.